Glória a Deus. Graças e paz, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Incomparáveis são as promessas do Senhor, amém? Aleluia. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo é bonito, não é, gente? É ou não é, irmãos? Amém? Tentar brincar aqui com ele, que ele vira e mexe, fazendo uma piada comigo, né? Obrigado. Amém, queridos? Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui. E até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus. Essa noite eu queria falar sobre um pouco, né? Que não dá para falar muito, mas sobre oração. Amém? Então eu queria começar abrindo no livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos discorrendo no capítulo 1, amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão comigo aí? Amém. Então vamos fazer assim, ó, quarta-feira, dia corrido, né? Às vezes chega cansado, mas vamos interagir, amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Amém, aí, aleluia. Nós estamos com saúde, irmãos, amém? Amém, amém, aí, ô glória. Então diz assim, ó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanine, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande... Vamos lá, irmãos, interage comigo, em grande... Aleluia. E o muro de Jerusalém está? E as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E diz o Senhor: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Irmãos, vamos lá. Oração. A oração, ela é um meio de nos comunicarmos com Deus. Oração é diálogo, é falar, amém? E eu fico a pensar
na minha conversão, eu tive uma experiência com Deus, e eu não tinha lido a palavra do Senhor ainda, não tinha lido a Bíblia. Foi logo nos primeiros dias da minha conversão, não tinha completado acho que um mês ainda. Eu me lembro que Deus tinha me proposto muitas renúncias, e eu lembro que era uma sexta-feira, uma noite gostosa, igual a quarta-feira está assim hoje, era uma sexta-feira assim, e eu lembro que eu falei assim, meu Deus, agora o Senhor me tirou do mundo, o Senhor me libertou das drogas, mas agora o que eu faço? O que eu faço agora? O que um cristão faz? E eu lembro que eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, agora você vai entrar para sua casa, e você vai ler Bíblia, você vai orar, e você vai jejuar. E aí, irmãos, eu falei, tá, mas como que faz isso? E aí, passou os dias, eu fui buscar conhecimento sobre oração, sobre jejum e sobre a leitura da palavra. Obviamente que um crente que quer viver de oração sem um conhecimento bíblico, vai ficar bem difícil para ele. Ele pode até começar a orar sem um conhecimento bíblico, mas no decorrer, certamente o Espírito Santo vai levar ele a ter muito conhecimento das Escrituras, para que a palavra de Deus gere nele orações genuínas e verdadeiras, amém? Agora veja bem, irmãos, e aí eu lembro que eu fui aprendendo sobre oração, e no decorrer do caminho, eu comecei a me esfriar na oração, eu comecei a deixar uma vida de oração de lado. E há uns anos atrás, Deus começou a me despertar, e eu confesso para vocês, que eu saindo de casa, Deus foi me lembrando dessas coisas. E tem um versículo que é muito citado aqui, que diz assim, ó, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho convicção nessa noite, para as nossas vidas dos que estão aqui, dos que ainda vão entrar nessa casa, dos que ainda vão nos ouvir, eu creio que Deus tem uma unção para nos despertar para muitas coisas, mas essa noite é para uma vida de oração. Por que uma vida de oração? Porque a oração é um meio e é um ato de humildade. Diz assim, a oração é um ato de humildade. Por que humildade? Porque eu só oro a Deus, eu só falo com Deus, porque de alguma forma eu entendo que eu dependo de Deus. Amém? Então eu oro a Deus porque eu entendo que eu dependo de Deus. Eu entendo que eu dependo dEle para alguma coisa. Só que o que acontece, irmãos? O muito conhecimento, e eu fui caminhando, como eu falei, sobre a frieza, e o Espírito Santo me lembrava disso, como muitos de nós estamos frios acerca de uma vida de oração. E o que nos esfriou? Paulo fala assim para os Gálatas, corrieis e corrieis bem. Quem vos impediu de seguir a verdade? Agora eu te pergunto, por que não somos fervorosos na oração? Irmãos, eu lembro que uma vez eu escutei assim de uma pessoa, não adianta orar e não fazer nada. E eu fui ouvindo aquelas coisas, e eu fui considerando elas, ô Flávio. Falei, de alguma forma, essa pessoa deve estar certa. Não, até que é verdade o que ela está falando. Outra vez eu escutei uma pessoa falar assim, não adianta você orar, jejuar, e depois você errar. Aí eu falei, então peraí, primeiro eu tenho que buscar uma vida de acerto, para depois eu orar, e aquilo foi me deixando tão confundido, acerca de ter uma vida de oração, que eu falei, para não fazer errado é melhor não fazer nada, e eu acho que eu preciso reaprender. Irmão, foi a pior coisa da minha vida, porque eu vou falar para você, uma pessoa que não ora, ela reclama. Diz assim, uma pessoa que não ora, diz, irmão, comigo, vocês estão aqui, uma pessoa que não ora, vive reclamando, irmão, porque não ora, aleluia. Então veja bem, uma pessoa que não ora vive reclamando, uma pessoa que não ora, ela não consegue, irmão, acreditar. Diz assim, quem não ora, tem dificuldade de acreditar. Sabe por quê, irmão? A oração e a palavra, elas têm que andar homogeneizadas, isso é uma mistura que tem que ocorrer na vida de um cristão. Então veja bem, olha o que acontece com Neemias, vamos lá.
Neemias ele era copeiro do rei, ele estava tranquilo e calmo, vivendo a vida dele, comia, bebia, servia o rei, estava no palácio, devia ser uma estrutura luxuosa, porque o cara era um rei, e a Bíblia diz que o irmão dele vai visitar ele. Quando o irmão dele chega lá, ele pergunta, como é que estão os nossos irmãos lá, os que sobraram lá do cativeiro? Aí aí o irmão dele fala, os irmãos lá, eles estão em grande miséria, eles estão em grande desprezo. Irmãos, olha isso, uma pessoa que ela tem uma vida de oração, ou creio que Deus vai nos despertar, está despertando nós, tirando nós de toda insensatez espiritual, acerca de uma vida de oração. Eu quero declarar isso essa noite, que Deus vai restaurar esse caminho nessa casa, que Deus vai restaurar isso no nosso coração, na nossa vida, um espírito de oração, de pessoas que intercedem e que acreditam que Deus é poderoso realmente para fazer, aleluia. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer tudo, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, irmão, se você não pedir, vai ficar meio difícil. Está entendendo que não dá para viver sem uma vida de oração? Agora veja bem, a Bíblia diz que Neemias escuta tudo isso, e a Bíblia diz que ele é tomado por uma angústia. Ele é tomado por uma angústia. Irmãos, às vezes você olha para a sua casa, você olha para a sua família, você olha para dentro da igreja, você olha para o seu vizinho, você olha para o seu governo, do seu país, e você começa a ver tudo errado. Aí você tem algumas opções que nós temos. Nós não deveríamos ter essas opções, né? Mas elas surgem para nós. Qual que é a primeira? Reclamar. Porque quem não ora, irmão, quem não está orando, quem não está buscando uma solução, está buscando reclamar. É por isso que tem gente que ela só sabe palpitar e opinar, ela não sabe trazer uma solução. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Porque, olha, veja bem, Neemias, ele se angustia, e a Bíblia diz que ele vai se lamentar diante do Senhor, ele vai orar diante do Senhor, por alguns dias, e ele fala, e eu estive orando, perante o Senhor, dia e noite. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tudo que você tem visto na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu bairro, na escola onde você estuda, toda essa miséria espiritual que você tem visto, o que você tem feito? Qual que é a resposta que você está dando? Vocês estão aí? Oh, glória, vocês estão aí. Qual que é a resposta que nós estamos dando? E eu fico animado com esse texto, sabe por quê? Porque realmente é difícil, irmão, nós olharmos para o lado e ver pessoas no vício da droga, que vê pessoas se desviando, que vê pessoas ofendidas com a igreja. É difícil a gente olhar tudo isso e falar, meu Deus, algumas coisas fora do lugar. É difícil encarar essas realidades, é ou não é? É difícil, irmãos. Mas, irmãos, Neemias, ele propôs no coração dele a se colocar diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que eu falei do ato de humildade? Veja bem, o lugar de oração, com a comunhão com a palavra, ela vai gerar em você assim, autoridade. Diz assim, autoridade. Edgar, a palavra junto com a oração vai te dar autoridade? Vai. Por quê? Porque, irmãos, quando você olha um cenário, como Neemias olhou, ele falou, peraí, eu preciso ir orar. Por quê? Aí você vai ver ele relatando na oração dele, que Deus era um Deus de aliança, era um Deus de promessa, era um Deus de conserto, era um Deus que prometeu que ainda que o povo pecasse, Ele iria lá perdoar, e que Ele ia fazer acontecer na vida daquele povo. Então Neemias ele fala, não, peraí, nós estamos em grande miséria, nós estamos em uma situação controversa, mas nós temos um Deus que é poderoso para mudar essa realidade, aleluia. Só que, irmãos, veja bem, entre você estar no ambiente de oração, entre a oração e acreditar que Deus pode fazer, existe a humildade. Porque Deus ele não trabalha com soberbo. Deus ele, pelo contrário, a Bíblia diz assim, que Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste
ao soberbo. E Pedro vai dizer assim, ó: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao vosso tempo ele vos... Então, entre um cumprimento de uma promessa, entre uma mudança de poder, de glória, do sobrenatural, Deus, e eu ouso a dizer isso aqui, está esperando, o Espírito dele está se movimentando já desde há quantos mil anos atrás, nos levando para um lugar de oração. Para quê? Para que nós possamos, irmãos, o lugar de oração, ele vai gerar em você humildade e autoridade. Primeiro, você vai reconhecer que Deus pode fazer. E a autoridade, irmãos, é o que Neemias ganhou. Após ele orar, após ele fazer a oração dele, após ele clamar, jejuar, sabe o que a Bíblia diz no capítulo 2, que eu não vou fazer a leitura, para não ficar cansativo. Depois vocês leem lá. A Bíblia diz que ele vai caminhar, que ele vai levar o vinho para o rei beber. Quando ele chega lá para o rei beber o vinho, o rei olha para ele e fala assim: Neemias, você está triste? A Bíblia diz que Neemias nunca, que o rei fala assim, ó: você nunca esteve triste perante mim. Já parou para pensar nisso? Aí Neemias vai e conta toda a situação dele. Ele acha graça diante do rei. O rei concede para ele dias para ele ir lá e ajudar o povo, irmãos. O rei concede madeiras. O rei concede a carta para ele atravessar, para pedir para o governador liberar. Veja bem, irmãos, olha isso daqui. O homem que se colocou a orar, em humildade, em reconhecer, ele recebeu da parte de Deus graça, ele recebeu da parte de Deus recursos, ele recebeu da parte de Deus tudo que ele precisava para executar uma obra. Agora, o que acontece com a gente? Muitas das vezes, nós tiramos a vida de oração e nós nos tornamos autônomos. O que é uma pessoa autônoma? Uma pessoa autônoma é uma pessoa que ela olha para aquilo que ela tem, ela só olha para as condições dela e ela vai seguir com aquilo que ela tem de recurso. Ela vai seguir com aquilo que ela pode fazer. Mas uma pessoa de oração, irmão, nunca ela vai querer viver por aquilo que ela já tem. Ela vai viver a partir daquilo que Deus pode prover para a vida dela. Então, a oração, além de ela gerar essa humildade em você, esse reconhecimento do que Deus pode fazer, ela vai te dar essa autoridade, irmão. Deus vai te guiar naquele momento crítico do que nós precisamos fazer. Agora a pergunta que eu queria que você cravasse na sua cabeça é: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando, está fundamentada no quê? Eu vejo pessoas que elas pedem conselhos para os seus pastores, eu também peço, e isso é necessário. Eu vejo pessoas que elas vão de um lado para o outro, buscando alguma coisa para elas. E quem não já aconteceu isso? Isso também já aconteceu comigo. Mas, irmãos, o lugar de oração, não tem como você entrar em um lugar de oração e você não ter uma resposta. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Agora deixa eu fazer uma coisa para você: está fácil e não está fácil. Por que está fácil? Porque se você orar e tiver paciência, você vai alcançar. Agora, por que não está fácil? Porque nós precisamos desentulhar o nosso coração e a nossa mente. Irmãos, as informações, os recursos, os relacionamentos, e outros usam aquela palavra, né? O network, facilita muito para a gente. Eu preciso de algo, eu ligo para o Samuel. Eu preciso de algo, eu vou ligar para o Manuel. Eu preciso de algo, eu vou ligar para o Dirceu. Eu preciso de um conselho, eu vou ligar para o Rodrigo. Na família, estou com um problema familiar. E não é que não pode isso acontecer. Só que a pergunta, mais uma vez essa noite é: o que você está fazendo com a sua vida? Você está orando? Você ora? Você ora pela sua casa? Você ora pela sua família? Você ora? Então, irmãos, há muitos de nós aqui essa noite que nós precisamos parar, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso redor e fazer como Neemias fez. Nós precisamos nos retirar para um tempo de consagração,
para um tempo de jejum, de oração, para um tempo onde a gente coloca diante de Deus as nossas angústias, para que a gente coloque aquilo que está nos afligindo, para que a gente coloque diante de Deus as coisas que nós desejamos realizar em próprio reino dEle. Irmão, o lugar de oração é tão bom, porque se você pedir coisa que está errado, rapidamente o Senhor vai te dar uma resposta. E o lugar de oração você sempre vai ter uma resposta, mas nem sempre vai ser a que você quer, mas você vai ter uma. Aleluia! Vocês estão aqui ainda? Então, irmãos, eu fico a pensar que existe tanta coisa para Deus fazer no nosso meio. Neemias está falando: Deus, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de aliança. Irmãos, veja bem, a palavra diz que Deus, quando Ele vai escolher Moisés, Ele chega em Moisés e fala assim: Moisés, eu vi o clamor do meu povo. Olha isso, irmão, eu vi o clamor dos filhos de Israel, que eles estão aflitos, e eu vou libertar eles. Veja bem, Israel tinha uma promessa? Tinha uma promessa de libertação. Deus não chegou, Samuel, e falou assim: ó, eu fiz uma promessa para Abraão e agora eu vou cumprir. Não que isso não era um fato, mas Deus evidenciou para Moisés o que? Moisés, o meu povo clamou. Irmão, nós temos promessa, temos ou não temos? Nós acabamos de cantar aqui, e a palavra diz que nós temos promessas superiores, promessas gloriosas, temos ou não temos? Quem aqui já recebeu uma profecia na sua vida? Quem já recebeu? Ó, Deus vai fazer isso e aquilo. Recebeu ou não recebeu? Glória a Deus. E nós aqui no Parque América, e quem andou aliançado com isso, eu creio também que se estende para essas igrejas que andou aliançada e ainda anda, nós temos uma promessa de avivamento, temos ou não temos? Amém, irmão? Vocês creem nisso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, sabe o que eu acredito? Que Deus quer gerar um sentimento em nós, e isso aqui é muito sério, ô Jesus, qual que é a palavra? Um desconforto, uma palavra, inconformados, isso, aleluia. Deus quer gerar um sentimento de não nos deixarmos conformados com a vida que nós estamos levando. Só que Deus quer gerar isso em nós, não para você sair de forma autônoma, fazendo o que dá na sua cabeça. Ainda mais nós que é jovem, assim, a cada 5 minutos, às vezes, Samuel tem uma ideia para o projeto cultural. Às vezes eu estou lá em casa e falo: nossa, dá para fazer isso e isso. Aí eu lembro que eu só tenho 6 salas, né? Porque se tivesse umas 20, não dá, irmãos. Então veja bem, só que a oração, eu já sonhei, viu, Samuel? Já falei, já pensou daqui uns anos uma escola de música aqui no bairro, Samuel, a igreja comprar esse prédio aqui da frente. Mas, irmão, é oração. A oração. Ou você acha que Deus não pode fazer isso? A oração. Então o que nós precisamos? Senhor, lembra das tuas promessas, Senhor. Lembra do que o Senhor já fez nessa casa. O Senhor já realizou sinais, prodígios. Senhor, realmente, nós falamos demais, nós pecamos contra o Senhor, sabe, não perdoamos o irmão quando deveria perdoar, mas Senhor, o Senhor tem uma promessa. Aviva o nosso coração, aviva a nossa casa, aviva os nossos filhos. Está entendendo, irmão? Nós precisamos nos colocar para Deus e clamar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Então eu estou crendo, irmão, e eu oro, Deus nos levanta em oração. E não tem coisa melhor, irmão, de que trabalhar com pessoas que oram. Porque trabalhar com pessoa que não ora é cansativo. Porque uma pessoa que não ora, ela não consegue ter a convicção que você tem. Por quê? Porque a convicção que você tem não foi gerada lá assistindo Netflix, ou jogando videogame, ou jogando futebol. A convicção que você tem foi gerada pela palavra e pela uma vida de oração. E aí, quando você sai para fazer uma coisa em convicção, com pessoas que não oram, aleluia, você tem diversas dificuldades, se torna cansativo. Mas eu tenho certeza, se você está aqui essa noite, o Senhor quer te levantar como um homem e uma mulher de oração, para você trabalhar para o reino a partir de uma vida de oração, para você não ser um fardo, mas ser uma bênção para a igreja, uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua família. Aleluia! Eu sempre busquei auxiliar os pastores, né?
Não que eu tenha já alcançado isso, mas eu sempre busquei ajudar os pastores a cuidar das vidas. E aí começou uma época não, até hoje, muitas pessoas de 10, 15 anos de igreja com problemas tão superficiais, sabe quando a carta é falado lá em Hebreus, vós pelo tempo já era para ser mestres. E aí eu comecei a ter a oportunidade, debaixo da bênção dos pastores que eu estava, falava assim, não, ajuda essa pessoa aqui, auxilia ela. E aí eu comecei, sabe fazer o quê? Você tem 10 anos de igreja? Tem, então vamos orar. Porque, irmão, um cara que tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, para você falar que ele está errado, meu Deus do céu. Para você falar assim, irmão, calma, vamos corrigir isso. É difícil, irmão. Sabe o que você faz? Vamos orar, tira o cafezinho da manhã lá, tira o almoço, consegue? Vamos orando. Sabe, aí você vai orando com o irmão. Aí daqui a pouco, no final da oração, ele fala, irmão, eu estou mal, irmão. Sabe, eu tenho pensado que eu tenho feito coisa errada. Tem, irmão, tem, aleluia. Quando você vai ver, irmão, um ambiente de oração, o próprio Espírito de Deus vai se movendo, vai convencendo o coração da pessoa, vai despedaçando o jugo dela. Aleluia. Então nós aqui, quem tem 3 anos de igreja aqui de convertido? Ninguém. Quem tem 5 anos de conversão aqui? Quem tem 10 anos? Quem tem 13 anos aqui de conversão? Pronto, eu sou menos aqui, ó. Então nós tudo aqui, irmão, precisa correr para o lugar de oração. Porque ou você está sendo uma bênção, ou você está sendo um chato. Com todo respeito, amém? Aleluia. E eu já fui chato também, irmãos. Quem não já, né? Aleluia. Então veja bem, irmãos. Aí o povo de Israel clamou. Olha isso, um povo que tinha uma promessa. Um povo que tinha uma aliança. E eles clamou e Deus falou, Moisés, é o seguinte, cara, eu ouvi o clamor deles, eu vou lá, agora chegou a hora, eu vou resolver esse negócio. Aleluia. Veja bem, Pedro, acho que era Pedro e João, ou Pedro e Tiago, me ajudem aí, mas Pedro estava, eles são chamados aqui, eles apanham, são ameaçados, vocês não falam mais desse nome, vocês ficam calados, a Bíblia diz que Pedro sai de lá, junta os irmãos numa sala, e ele começa, Senhor, olha para as ameaças desses homens. Senhor, e nos dê ousadia. E nos dê intrepidez para anunciar a sua palavra. E no estender das nossas mãos, Senhor, que aconteça sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia diz que eles orando, o Espírito se moveu naquela casa e revestiu eles do Espírito Santo. Aleluia! Amém, irmão? Então vamos se animar aí, sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer mais, abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então não é sobre nós, não é sobre a nossa força, não é sobre nós. Irmão, não tem coisa melhor do que você estar em um lugar de oração e o inimigo falar na sua orelha e você ter uma palavra de Deus, uma palavra do Espírito para falar contra ele. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus, irmãos, o homem, o Filho de Deus, o Verbo que veio e se fez homem como nós, na semelhança nossa, como está escrito em Filipenses, esvaziou-se de tudo. Sabe o que ele fez? Ele se retirava para orar. Ele, para escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Esse mesmo homem, Samuel, isso aqui eu vou deixar essa palavra para você. Esse mesmo homem, Jesus, em um momento de dificuldade, de angústia, que ele, suou sangue, meus irmãos. Suou sangue, não é brincadeira não, Jesus não estava blefando lá não, irmãos. Jesus não estava fazendo um teatro para mim e para você não. Jesus estava vivendo, sentindo, carregando um grande peso do meu e do seu pecado. E quando ele chega lá, ele fala assim, vem cá, vocês 3 aqui, mais próximos meu, vem orar comigo, que está difícil, vamos lá comigo. Ele leva aqueles Pedro, Tiago e João. Quando ele chega lá, ele deixa os caras aqui e sai para orar. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Irmão, era o mestre. Era o nosso modelo de referência em tudo. De referência não, ele era um modelo exato, né? Então veja bem, ele agora está fazendo o quê? Orando. Diz assim, orando.
Aí ele volta lá e fala para os amigos dele, Samuel, os 3 ali, fala, pô, vocês não podem ver lá 1 hora comigo, olha como eu estou num momento sério, eu estou num momento que vai definir tudo da humanidade, o que passou, o que é, e o que está por vir, vai ser definido agora naquela cruz, porque é lá que eu vou bradar, está consumado, e vocês estão aí dormindo. O mestre orou, irmão, aí você está com aflição, você quer ligar para mim? Você até pode ligar para o irmão, por que não? Mas irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e fala com o teu pai que te vê em oculto, e o teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensar publicamente. Aleluia. Então sabe o que eu vejo, irmãos? Existem recompensas de Deus para todos nós? Não! Existe recompensa de Deus para quem entra no quarto, fecha a porta e fala com seu pai. Quando ele sai de lá, com paciência, ele vai ter a provisão de Deus. Irmão, então Jesus orava, os apóstolos oravam, os antigos oravam. Quantos homens de Deus, Daniel, Esdras, Jeremias, Abacuque, todos esses homens, eles tiveram em um momento crucial da história, o que eles fizeram? Oraram. Aleluia. Eles oraram. Aí mais uma vez eu te pergunto essa noite, o que você está fazendo com a sua vida? Você está orando? Você está orando pela sua casa, pela sua família? Você está orando por você? Você está falando, Deus, tem misericórdia desse vaso aqui, Senhor. Tem hora que eu falo para Deus assim, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem hora que passa tanta coisa na minha cabeça, me ajuda, Senhor. Controla isso aqui, Senhor. Não me deixa cair em tentação, livra do mal. Me ajuda com as minhas filhas, que só são 4 só. Só são 4. Me ajuda aqui, Senhor. Aleluia, irmãos. A oração, irmão. A oração. Eu lembro que a minha oração, a primeira vez que eu ouvi Deus assim, de forma audível, foi uma experiência sobrenatural. Eu tinha cheirado cocaína a noite toda, e eu fiz, sabe o que? Uma oração. E eu falei, Deus, se o Senhor não me livrar aqui agora, onde eu estou, eu vou morrer, e eu vou para o inferno, porque o Espírito Santo já vinha me convencendo que eu ia para o inferno. Falei, meu Deus, se eu morrer, eu vou para o inferno na situação que eu estou. E aí eu escutei assim, ó, de forma, eu até achei que eu estava louco, irmãos. Vai para a igreja que eu vou mudar a sua vida. Aí eu falei, será que eu estou ficando louco? Acho que é minha brisa, né? Pensei, né? E continuei andando. Aí Deus falou de novo, chegou sua vez, vai para a igreja que eu vou mudar a sua vida. Irmãos, a oração de um nóia, um usuário de droga, ele respondeu. Agora imagina dos lavados e remidos, que ora no nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que Jesus, ele intercede por nós até hoje. Calma aí, o Cristo glorificado está intercedendo por nós, e eu e você não está orando? E para finalizar, irmãos, aí você pode falar assim, Edgar, como eu já ouvi, tá? Não, irmão, a Bíblia diz que você tem que orar todo o tempo, como está lá em Efésios, né? E glória a Deus por isso, a todo tempo. Se você não consegue ter um tempo específico para orar, fica tranquilo. E aí eu louvo a Deus que eu comecei a falar, Deus, eu não quero mais entrar numa inércia espiritual, eu quero respeitar os meus irmãos, eu não quero ser o espiritual uau, sabe? Acho que a gente tem que ter paciência um com os outros, e tem pessoas que elas não vão querer, e tudo bem, só que eu tô indo, eu vou caminhar, amém? Agora veja bem, eu lembro que Deus falou assim comigo, aliás, me veio essa reflexão, é um pouco forte, eu espero que os irmãos entendam. Edgar, a sua vida íntima com a sua esposa, você tem em qualquer lugar? Você tem, irmãos? Quem é casado aqui, levanta a mão. Sua vida íntima, você tem em qualquer lugar? Espera aí, eu converso com a minha esposa, eu janto com ela, eu venho para a igreja com ela, a gente almoça junto, às vezes eu estou ali, dou um abraço nela, digo que a amo, em público. Até aí eu posso ou não posso? Agora, eu posso ter intimidade com a minha esposa no público? Tem intimidade que eu não tenho com a minha esposa no público. Eu só tenho no lugar correto com ela.
Agora eu te faço uma pergunta: se você não consegue separar um tempo para ter uma intimidade exclusiva, você e Deus, aí sabe, o Rodrigo está ali, ele pode me ajudar. O divórcio hoje, o número 1, acho que é finanças, dinheiro, e o segundo é o adultério. Por que o adultério? Porque a vida íntima do casal vai de mal a pior. Para você ver como a intimidade em um casamento é importante. E se Paulo fez esse comparativo da esposa com a igreja, eu estou tomando aqui a liberdade também de fazer. Aí eu te pergunto, se nós tivermos uma vida íntima de oração, é para orar quantas horas por dia, irmão? Separa seu tempo de qualidade com o Senhor. Se dedique em um tempo de qualidade e vai colocando diante do Senhor. É como uma construção, você vai colocando bloquinho por bloquinho. Quando pensar que não, a vida de oração te trouxe uma vida de poder, uma vida de glória, uma vida de avanço. Edgar, você ora para comprar um carro? Antes eu não orava, por isso que eu só dei cabeçada. Até hoje eu falo, Deus, me ajuda, me dê sabedoria para comprar um carro, para comprar isso. Como que eu faço aqui? E buscando conhecimento com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, eu acredito que já ficou claro para você que você precisa orar. Ficou claro? E principalmente nós que já tem mais de 10 anos de igreja, aí nós precisamos orar mesmo. Senão nós vai se tornar chatos. Nada tá bom. Nada tá indo bom. Tá tudo... Não, irmão, ora. Sabe por quê? Porque na oração, irmão, você pode até entrar angustiado e aflito. A Bíblia diz que Jesus orou lá no Getsêmani, e sabe o que aconteceu? E depois que Jesus terminou de orar, o que aconteceu? Os anjos o serviram. Aleluia. Irmão, não tem como. Deus é bom demais. E pelo que eu me lembro, eu tenho 15 minutos e eu queria usar esses 15 minutos, ou 10, ou 5 pelo menos. Samuca, tem como nós tocar mais um louvor? E eu queria dizer aqui para você, irmãos, eu tenho 4 filhas. Quem aqui é pai? Amém, então vai ficar mais fácil ainda para os pais. Se um filho seu, ele faz algo de errado, e os outros, chega em você, ou você vê os outros maltratando ele, batendo nele, você vai se alegrar, irmãos? Você não vai se alegrar. Agora imagina que um filho seu errou, você chegou em casa, o outro filho chega e fala, pai, ele errou, mas ele não vai fazer mais. Perdoa ele, não dá varadinha nele não, que ele merece. O que você vai fazer, irmão? Sendo pai, seja verdadeiro. Você vai olhar e falar, meu Deus do céu, eu vou ter um pouquinho de paciência então. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Orais uns pelos outros. E eu queria finalizar a oração falando sobre isso. A Bíblia diz assim, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Já parou para pensar na autoridade da oração que foi dada para nós, irmãos, igreja? Isto será feito pelo meu Pai que está no céu. E o que eu queria fazer aqui essa noite? Desafiar nós a fazer uma oração em concordância. E o que eu queria orar em concordância com vocês? Primeiro, a gente reconhecer que nós somos fracos e não temos uma vida de oração. Vocês concordam comigo? É verdade ou não é? Calma aí. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Nós precisamos melhorar? Segunda coisa, Deus pode nos capacitar e derramar graça em nosso favor essa noite? Então nós vamos orar. Deus, eu vou orar e vocês vão concordar, amém? Então eu oro, vocês falam sim em nome de Jesus. E nós vamos orar. Senhor, calma aí que é só o ensaio agora. Senhor, nós somos fracos numa vida de oração, mas despedaça o jugo da nossa vida, nos renova para ter uma vida fervorosa de oração, e sermos uma igreja que batalha um pelos outros, por oração, amém? Vocês concordam? Então eu vou orar enquanto Samuel toca, vocês podem ficar de pé? Aqueles que podem ficar de pé. E terceiro, e que Deus restaura isso no nosso coração, uma consciência responsável, irmão, responsabilidade, de estarmos orando, de estarmos buscando ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele nos prometeu, amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui com os meus irmãos em concordância. A Tua palavra diz, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem,
isto será feito pelo meu Pai que está no céu. E nós concordamos aqui, Senhor, que nós temos uma vida fraca de oração. Nós temos sido roubados pela televisão, roubados, Senhor, de forma sutil. Quando nós vamos ver, nós perdemos o nosso tempo com entretenimentos. Então nos perdoa essa noite, mas nós oramos juntos como igreja, reconhecendo isso e pedindo, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor dá graça ao humilde. Nós queremos reconhecer isso ao Senhor. Nós precisamos da sua graça. Nos desperta e que nós levantemos desse lugar de morte, desse lugar de escuridão que não pertence para nós, a sua igreja. Que não estejamos, Pai, nenhum sono, envolvidos por densas trevas, mas antes sejamos despertados pelo poder do Teu Espírito Santo para uma vida íntegra e fiel de oração, comprometidos com a Tua vontade soberana, comprometidos com a Tua palavra, firmados e agraciados pela humildade, como a Sua palavra diz, que o Senhor dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. E a Sua palavra também diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao vosso tempo Ele vos exalte. Que sejamos uma igreja humilhada aos Seus pés, não humilhada a um governo, não humilhada a homens, não, mas somente a Ti, que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. E nós oramos juntos em concordância, no nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém. Oh glória. Irmãos, Deus abençoe. E é isso aí, vamos viver uma vida de oração, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.